Bom dia, igreja, bom dia, EBD, que a graça de Deus esteja com todos. Domingo, mas o primeiro domingo do ano, né? Só temos que agradecer ao Senhor se só chegamos até aqui, só temos que agradecer a Ele, né? E mais ninguém, né? Por ter nos sustentado, ter nos guardado, né? Ter nos dado saúde. Então vamos fazer os nossos pedidos para que Ele ouça, né? Tudo aquilo que nós necessitamos, né? E que Ele conceda no seu tempo. Vamos lá? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso que está no céu, Senhor de infinita misericórdia, Senhor de infinita bondade. Pai amado, queremos agradecer por mais esse domingo, por mais um dia de vida que Tu nos dá todos os dias. Muito obrigada, Senhor Jesus amado. Por mais uma noite de sono que Tu nos deste, Pai. Obrigada, Senhor. E o levantar, o abrir dos olhos, muito obrigada, Pai amado. Obrigada, Senhor, por ter nos sustentado, ter nos Senhor, está na nossa família, Pai. Obrigada, Pai amado. Obrigada, Senhor Jesus amado, porque Tu é bom, Tu é justo, Tu é misericordioso, Senhor, para conosco. Pois somos falhos e pecadores, mas Tu estás sempre conosco e nós agradecemos sempre, Pai amado. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Esteja dando esse ano que está se iniciando, Pai. Esteja dando esperança, Senhor, colocando esperança no coração daqueles que estão desanimados, desesperançados, Senhor, triste, Pai. Alguns perderam amigos, parentes, Senhor. Pai, esteja colocando alegria no coraçãozinho de cada um, Pai amado. Visita essas famílias, Pai, entristecida, Pai, que não tem vontade mais para nada, Pai. Coloca, Senhor, coloca a Sua força, coloca a Sua fé no coração de cada um deles, Pai amado. Pai amado, esteja visitando nossa igreja, Pai, aqueles que estão doentados, Pai, irmãos doentados, nossos idosos, Pai, fraquinhos, Pai, esteja colocando, Senhor, paz, colocando vontade em viver, Pai amado. Pai amado, visita toda a família pastoral, nosso pastor Wagner, Senhor, dando saúde, Pai, livrando do mal, Pai, toda a família, Senhor amado. Todas as famílias, Pai, os nossos ministérios, Pai. Fortalece o nosso ministério, que esse ano seja ano de vitórias, Pai amado. Seja ano de união cada vez mais, Pai amado. Esteja com nossos jovens, Pai, abrindo... dando emprego, Pai, abrindo portas de emprego, Pai, para aqueles que não estão sem trabalho, Pai, para aqueles nossos irmãos que têm que sustentar a família, Pai, esteja guardando, Pai, dando emprego, Senhor, dando saúde, Pai amado. Obrigada, Senhor, só temos a agradecer, Pai. Estamos aí, Pai, e vamos em frente, mais um ano, Pai, e sabemos que Tu está conosco, Pai. Agradecemos, Pai, por tudo. Obrigada, Senhor, muito obrigada. Agradecemos em nome do Senhor Jesus, que reina para sempre. Amém. Então, irmãos, né, vamos começar nossa EBD, né, nossa lição, né, na direção da nossa querida Marliete Peixoto. Deus abençoe a todos, abençoe os nossos professores, né, que tem uma lição maravilhosa, né, para todos nós. Fiquem todos na paz do Senhor e um feliz ano novo para todos. Fiquem todos com Deus. Bom dia, igreja. Bom dia, EBD. Antes de tudo, eu quero desejar a vocês um feliz 2021, em nome de toda a nossa EBD. Que esse ano seja um ano realmente diferente, que faça o melhor nas nossas vidas. Que Deus esteja nos abençoando e nos guardando nesse ano de 2021. Amém? Então vamos para a nossa lição de hoje, que tem como o tema muito interessante, recomeçar, um grande desafio. O nosso texto base não podia deixar de ser, encontra-se em Neemias 2, verso 5, que nós vamos estar lendo agora. E disse ao rei: se é do agrado do rei, se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então fala sobre Neemias, né, quando ele pediu a Deus orientação para reconstruir aquela cidade. Então fala sobre a reconstrução.
aquela cidade que estava destruída. E agora ele e Esdras uniram-se para construir, reconstruir. E vamos estar estudando hoje com as nossas professoras Sônia, Marlene e Ana Débora. Um bom estudo para todos, vamos aprender junto com elas e até domingo, se Deus quiser. Até a noite, se Deus quiser. Bom dia, amados irmãos. Vamos para mais uma lição da EBD, cujo título é Recomeçar um Grande Desafio. O texto base está em Neemias 2:5. Então nós vamos tirar algumas experiências desses profetas do Senhor. Muitas vezes, irmãos, na nossa vida, pensamos em desistir de tudo. Fazemos planos e às vezes acontece o desânimo. Gigantes, são tantos gigantes que aparecem na nossa vida, que só pelo poder de Deus podemos prosseguir. Neemias e Esdras são fontes motivadoras para a gente pensar, para a gente seguir e não parar, e não desistir. No capítulo 1 diz, reconhecer onde errou, E Esdras e Neemias tinham certeza do motivo do sofrimento daquele povo. Atos pecaminosos. Deus não gosta de pecado, E aqui também Neemias, nós podemos ver Neemias, orando. Ele ora e se diz envergonhado pelos pecados, E Esdras também. Neemias ora e pede pelo seu povo. Esdras pede porque está envergonhado dos atos pecaminosos daquele povo de Israel. E ele ora em favor do povo, que não reconhece seus pecados. É importante falar, irmãos, que Deus sonda os corações e Ele só vai usar aquele que está disposto a servir e reconhecer seu erro absolutamente em tudo. Reconhecer seus erros. E Deus conhece, Ele sabe o seu coração, Ele sabe que você está arrependido. Mas ao contrário daqueles com corações maldosos, que querem servir a Deus, e Deus conhece os corações. Nesse século nós temos vivido isso. Nós temos vivido profetas de corações maldosos, que enganam o povo, que compram a sua fé, vendem a sua fé. Então nós vemos isso, mas Deus conhece, Deus sonda os corações, Em Tiago se diz assim, o Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, Temos que ser humildes, queridos. Assim, com o coração pronto a servir, acima de tudo, com temor e reconhecendo nossos erros. Podemos confiar e podemos recomeçar. Nunca desistir. Mesmo em meio às tempestades, devemos ter a certeza que Jesus está naquele barco, Se você pôs a mão no arado, não pode olhar para trás, Porque Jesus está contigo. Ore, dê seu coração a Jesus, não desista jamais. Pode aparecer milhões de gigantes na sua frente, não só um, mas vários. Não desista. Jesus quer que você continue o seu trabalho. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, irmãos. Que os irmãos tenham um dia abençoado. Bom dia, irmãos. É um privilégio para mim falar da primeira lição do primeiro domingo do ano de 2021. Quero desejar a todos um feliz ano novo, na paz do Senhor, que nós estamos recomeçando o nosso trabalho, como professores, da EBD, que Deus possa nos abençoar, que nós possamos estar sempre prontos a refletir, a palavra do Senhor nas nossas vidas. Nós vemos aqui Nabucodonosor, rei da Babilônia, Ciro, rei da Pérsia. Então nós vemos aqui duas situações bastante diferentes. O Senhor falou para o rei Ciro: o Senhor me deu todos os reinos da terra, e Ele me encorajou
ali edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Então o rei Ciro ia reconstruir a casa do Senhor. Então Ciro, quer dizer, o rei convida o povo, os judeus, né, a voltarem para Jerusalém e edificar o templo do Senhor. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá, Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito Deus despertou para subir e edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Então, aquele povo estava 70 anos no cativeiro babilônico. E eles foram convocados a edificar a casa do Senhor. Mas nós podemos ver aqui que aquele povo, eles já estavam acostumados a sofrer. Eles já estavam muito acostumados no cativeiro. Aqui o tópico 2 diz assim: vencer as frustrações, o medo e a acomodação. Além de todos os desafios extremos que uma pessoa precisa enfrentar para recomeçar, podemos perceber que muitas vezes os piores desafios se encontram dentro de nós mesmos. Os reveres da vida continuam imprimindo muitos elementos negativos em nós. No caso do povo de Deus na Babilônia, depois de 70 anos de exílio, houve muita mudança. Provavelmente já estava aculturado, tinha permissão de ter os seus próprios negócios. E uma nova geração estava emergindo, vivendo ali. Podemos então nos perguntar: existiam vantagens em sair da Babilônia? Quer dizer, eles estavam tão acostumados a sofrer com aqueles problemas, né, que eles já estavam acostumados ali. E muitas vezes as nossas incertezas, nossas fraquezas não nos deixam perceber o quanto sofremos. Eles não almejavam algo melhor, porque eles já estavam muitos anos ali, sob a escravidão, né, ali na Babilônia. É relevante mencionar 3 elementos, a fim de compreendermos o recomeço e não será uma tarefa fácil. Nem sempre é uma tarefa fácil. O primeiro elemento é o medo. O medo impede as pessoas de ir adiante, de suplantar os desafios, a adversidade da vida. Para aquele povo, por exemplo, poderia ser o medo de perder a estabilidade da vida na Babilônia, o medo dos perigos da viagem, medo do projeto de reconstrução ser inviável. Esses medos poderiam passar na mente do povo. Queridos, e nós não é diferente. Quantas vezes temos medo de encarar certa situação? Nesse momento mesmo as pessoas têm muito medo. Nós estamos vivendo um momento de medo de tomar certas decisões e não dar certo. Medo que as coisas piorem. É uma fraqueza, né, do ser humano pensar que ficar com medo das coisas. Aquele povo, eles não estavam sofrendo, mas eles não queriam sair de lá, porque eles não acreditavam na vitória, né? Achavam que nada poderia dar certo. Era então um pensamento negativo, né, que muitas vezes temos, de que as coisas podem não dar certo, aquelas incertezas, né? Então aquele povo vivia numa incerteza. Mesmo o profeta falando, né, das bênçãos de Deus sobre a vida deles, da ordem do Senhor, mesmo assim eles tiveram medo de sair de lá. Então o medo, ele é muito ruim na vida de um ser humano. O medo, ele barra a nossa vida, barra a nossa felicidade, ele nos destrói, faz a gente ficar muito para baixo, muito
sem ação, sem direção, né? Trancado, né? Dentro de nós mesmos. E a própria culpa é nossa mesmo. Porque nós não devemos ter medo. O medo é natural, mas tem medo que é excessivo, né? Aqui em 2 Timóteo 1, verso 7 diz assim: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e moderação. Deus não deu o espírito de medo. Quem confia em Deus jamais tem medo, né? De tantas coisas assim. Então nós vemos que o segundo ponto é elementos e frustração. No caso de exilados na Babilônia, eles tinham sofrido uma derrota acachapante sob Nabucodonosor. Muitos se lembravam de toda a humilhação que foi a destruição de Jerusalém. E essa memória ainda poderia estar viva no imaginário das pessoas, impedindo-as de ir adiante e vencer esse bloqueio mental. Então, irmãos, muito medo que eles tinham. Então, eles tinham medo de ir adiante. Então, eles pararam no tempo. O medo faz a gente parar no tempo, faz a gente não tomar decisões. Então, com medo, a gente não consegue viver bem, porque muitas vezes temos medo de tudo. Agora, o pessoal tem pedido muito a Deus, né, que resolva o nosso problema mundial, né, que está nos afetando. Mas nós já vimos alguém dizer que tem muito medo de tomar vacina, muito medo do que vem pela frente, né? A gente só vê pessoas falar, tenho medo disso, tenho medo daquilo. Não vou tomar vacina porque tenho medo. Então, o medo hoje continua no povo de Deus, mesmo no povo de Deus. Mas se nós pedimos a Deus e confiamos em Deus, nós precisamos avançar. Precisamos não deixar que esse medo tome conta de nós, não é? Então, aquele povo ele estava com muito medo. Eles não tinham despertamento. Eles não tinham um despertamento de Deus e tal para vencer todos os desafios de recomeçar. Eles não queriam recomeçar nada, porque eles não acreditavam na vitória. E quantas vezes nós não acreditamos na vitória, né? Ficamos, será que vai dar certo? Será que não vai? Mesmo orando a Deus, pedindo a Deus, confiando em Deus, a gente não acredita muitas vezes na vitória. Quantos exemplos nós podemos extrair da nossa própria vida acerca das situações que nos exigiam recomeçar, refazer o caminho e um ou mais desses 3 elementos, o medo, a frustração, a acomodação, simplesmente nos mantinham prostrados. Entretanto, quando estamos certos de que o projeto de Deus, não precisamos ficar escravos dos nossos medos. Então, irmãos, quando nós temos certeza que Deus está no negócio, Deus está cuidando de nós não precisamos ficar com medo. Esse medo tem que sair de nós, porque senão nós jamais vamos reconstruir. E nós estamos agora num momento de reconstrução, principalmente no nosso Brasil. Olha só, reconstruir, a economia está quebrada, né? E a gente tem que reconstruir algo que parou, que estava nos nossos planos, que não conseguimos realizar. Algo espiritual, né? Também, nossa evangelização, que está tudo parado, o trabalho do Senhor está parado, então nós não podemos, nós temos que reconstruir. Nós também estamos em reconstrução, nós não estamos no cativeiro, nós não estamos numa Babilônia, porque o Senhor Jesus já nos tirou de lá, mas nós continuamos com medo de avançar, então nós precisamos abrir mão desses medos, né?
para servir o nosso Deus com muita garra, muita determinação e muita fé, sem frustração, né? Sem acomodação. Pois é impossível acomodar-se quando Deus nos desperta. Sobre o despertamento de Deus, aqueles homens e mulheres deixaram a Babilônia para trás. Nós vemos aqui que eles deixaram a Babilônia porque eles avançaram, né? Eles não deixaram que o medo tomasse conta deles, a frustração, o acomodismo, né? Muitas pessoas acomodadas, né? Então, esse texto serve de lição para nós. Nós não podemos nos acomodar, precisamos avançar sem medo, né? Então, que nós possamos, irmãos, pensar nisso, vamos avançar, né? Vamos pedir a Deus a orientação e confiar no Senhor. Vamos deixar os nossos medos, as nossas frustrações, aquilo que não deu certo, mas pode dar ainda, né? Ainda vai dar certo. Então, vamos curtir a nossa vida espiritual, confiando no Senhor cada dia. Vamos colocar a nossa vida no altar de Deus e Ele tudo fará por nós. Nós possamos ter essa visão e que nesse primeiro domingo do ano, né, nós possamos chegar ao final vitoriosos, como nós chegamos em 2020, né? Que nós possamos também chegar 2021, final de 2021, vitoriosos, com as nossas vidas sem medo, sem frustração e sem acomodação. Que Deus assim nos abençoe. Olá, Silvia da Posse, muito bom dia a todos. Estou aqui para a gente dar continuidade ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. Na nossa primeira lição de 2021, que tem como título Recomeçar, um grande desafio, né? E a parte que eu fiquei foi o tópico 3, que diz assim: confiar em Deus e planejar as ações. Recomeçar é muito difícil, né, queridos? Principalmente quando não se tem alguma perspectiva de algo, quando algo foi destruído, ou quando até mesmo as esperanças, elas desaparecem, né? É muito difícil planejar o recomeço, mas nós acabamos de virar a página de um ano muito difícil, apesar de que ainda estamos vivendo uma realidade dura, mesmo com perspectivas positivas, né? A vinda da vacina é uma perspectiva positiva que nós estamos aguardando ansiosos para que nós possamos finalmente voltar a viver a nossa nova vida, o nosso novo ano, que é esse ano de 2021. E o que essa lição traz para nós? Que confiar em Deus é essencial para esse recomeço, né? Lá no nosso texto base, que é Neemias 2:5, diz assim: e disse ao rei, se é do agrado do rei e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu as reedifique. Nós já vimos aí com as outras professoras a respeito do desenvolvimento, né, daquilo que Esdras e Neemias viveram, e nós vimos diferentes tipos de personalidade que esses dois tinham, né, as diferentes maneiras que os dois encontraram para atingir o mesmo objetivo, para enfrentar as dificuldades, e eles tinham o mesmo objetivo, que era a reconstrução dos muros da cidade de seus pais, de Jerusalém. Um dos segredos da boa empreitada, né, de Esdras e Neemias foi o reconhecimento de que a boa mão do Senhor era com eles. Mesmo que traços de personalidades diferentes, modos de enfrentar
as dificuldades de forma diferente, mas uma coisa eles tinham em comum: a confiança em Deus. Ambos confiavam que o Senhor estava na frente desta empreitada, né, deste acontecimento, desse desejo da reconstrução do templo, dessa obra grandiosa que eles tinham pela frente, né? Esdras, por exemplo, ele não teve coragem de pedir ao rei nenhum tipo de guarnição, nenhum tipo de cavalaria para os acompanhar. Já Neemias, ele pede cartas ao rei, ele pede recomendação, ele pede autorização, né, aos governadores que ele enfrentaria pela frente para conseguir atravessar as cidades sem ter nenhum tipo de problema. Mas tudo isso nós sabemos que foi providência divina. Deus colocou no coração de ambos como deveria ser, né? Como também ele pediu uma carta para Asaf, que era o guarda da floresta, né? Ele pensou nas madeiras que ele precisaria para a reconstrução do templo, para colocar nas portas, né? No muro caído. Ou seja, eles tiveram diferentes tipos de ação, mas o objetivo era o mesmo, né? Nós poderíamos até questionar a natureza da fé de ambos, mas eles se mostraram que, através dos resultados que tiveram, que a boa mão do Senhor estava realmente sobre eles, estava com eles. Eles tinham temperamentos e planos diferentes, porém uma característica em comum, como já disse, que era a confiança em Deus. Às vezes, queridos, recomeçar com confiança, né, pode esbarrar em nossas limitações, em nossas inseguranças, né, como nós temos aí enfrentado um ano difícil, que foi 2020, nós temos à frente, 2021, uma série de coisas que nós precisamos reconstruir e com certeza enfrentaremos muitas dificuldades, né? Já estamos enfrentando muitas dificuldades, muitos com trabalho, muitos com perdas, né? Muitos com coisas que desejavam e não puderam realizar, mas o que nós precisamos ter certeza, queridos, é da nossa confiança. Confiar que o Senhor está no controle, confiar que o Senhor vai nos conduzir e vai nos ajudar a chegar nos nossos objetivos, vai nos ajudar a reconstruir aquilo que necessitamos reconstruir. A Bíblia Sagrada diversas vezes nos ensina a não temer algo quando a direção vem do Senhor. Isso é crer, isso é confiar, né? Nós então podemos usar todos os meios disponíveis ao nosso alcance para vencer a insegurança e caminhar em triunfo, sabendo que a vitória é certa, né? Recomeçar não é uma tarefa fácil. Nós podemos imaginar as privações e as provações e provocações que Esdras e Neemias enfrentaram ao longo da caminhada até Jerusalém para reconstruir o templo, que foi totalmente destruído. Eles não encontraram um cenário fácil. 2 pessoas, né? Imagina chegar numa cidade praticamente destruída e recomeçar. Não foi fácil. Eles poderiam ter chegado lá diante daquela situação, olhado e falado assim: não vai dar, vamos desistir porque não vai dar. Mas eles não desistiram, queridos, porque eles sabiam que o Senhor era com eles. Eles foram até o fim e foram vitoriosos. O entusiasmo deles despertou outros também para ajudar, né? Às vezes o nosso desânimo, ele contagia as pessoas, assim como o nosso ânimo também. Quando nós somos animados, nós contagiamos outras pessoas e as outras pessoas também se animam. Mas quando você está desanimado, você passa esse desânimo para outras pessoas, as pessoas também desanimam. Então nós precisamos confiar em Deus, que o Senhor está à frente, que o Senhor vai conduzir, vai nos ajudar a reconstruir tudo aquilo que nós necessitamos, para que nós possamos recomeçar, né? Um bom projeto precisa de atitude, precisa de confiança, precisa de entusiasmo. E é isso que nós precisamos aprender com esses 2 personagens
que nós estudamos hoje, Esdras e Neemias. Foram duas pessoas que nos deixaram como lição a confiança em Deus, a fé e a coragem de enfrentar os desafios e conseguir vencer, e conseguir realizar os seus projetos, e conseguiram reconstruir aquilo que havia sido destruído. Então, para pensar e agir aqui, vou ler para vocês. São 3 pontos. 1. Você identifica alguma insegurança em sua vida para empreender um projeto ou recomeçar algo que foi destruído? Querido, muitas vezes você pode ter abandonado algum projeto, algo que você queria muito fazer e que você desistiu no meio do caminho. Quem sabe agora é o momento de você recomeçar. Quem sabe agora é o momento de você reconstruir aquilo que você havia planejado e você deixou para trás. O que falta para você vencer esse desafio? 2. Qual é a maior qualidade em Esdras e Neemias para vencer? Você se identifica com essa qualidade em sua vida? É a coragem? É o destemor? É a capacidade de vencer os obstáculos? Qual das qualidades desses 2 homens você identifica na sua vida? 3. Você se considera ensinável para aprender com os erros do passado e não mais cometê-los? Será que você consegue reconhecer onde você errou e o que você precisa mudar para que você venha a alcançar o seu objetivo? Se não, o que falta para você mudar? O que falta você mudar no seu pensamento, na sua personalidade, nas suas ações, para que você venha alcançar os seus objetivos de reconstruir algo que você deixou para trás? Então, queridos, essas três reflexões eu deixo para você.